Nesse vídeo você vai aprender a mudar a fonte do seu site e estilizar as escritas. Então tome um gole do seu café, curta esse vídeo e bora codar. Aqui no nosso código vamos começar criando um H1 e dentro desse H1 vamos colocar título da página. Embaixo desse título vamos colocar um parágrafo, dentro desse parágrafo um lorem ipsum, que é um texto aleatório. No nosso arquivo CSS, linkado ao HTML aqui em cima, vamos colocar aqui que o nosso H1, por algum motivo, ele precisa ser de um tamanho maior. Então, para fazer isso, a gente vai escrever font size. E aqui a gente pode pôr, por exemplo, 100 pixels. E pronto, o nosso título ficou gigantesco. Mas, se por exemplo, você quiser diminuir ele um pouco, a gente pode pôr, por exemplo, 50 pixels. Temos outros jeitos de fazer a mudança de tamanho através do font size. Temos também o PT, né, que é uma medida mais utilizada, por exemplo, pelo Word, né, tamanho 14 lá do Word é 14 pt aqui. Então você consegue utilizar essa unidade de medida. E temos também o EM, que é relacionado ao tamanho da tela, né? Então você pode pôr aqui 2M, 3M, 4M. Vamos colocar aqui, ó, no começo do nosso parágrafo, um span, e vamos colocar lorem ipsum dentro dele. Então dentro desse span que a gente tem dentro do parágrafo, a gente vai definir que a fonte, né, o texto que está ali dentro, ele vai ser em negrito. Então, para fazer isso, a gente utiliza o fonte weight. E através dele, você consegue ir alterando para 100, 200, 300, 400, 500, bold, border. A gente pode definir que o nosso parágrafo inteiro, ele é itálico. Então, a gente vai colocar a fonte style. E aqui dentro a gente tem as opções itálico, oblíquo. Então vamos testar aqui, por exemplo, um itálico, salvar. Pronto, agora o nosso texto já está em itálico. E a gente pode fazer também com que esse texto inteiro, não inteiro, mas a parte só aqui do span que tem em negrito, a gente quer que todo esse texto esteja uppercase, que é todas as letras estando em maiúsculo. Então para fazer isso a gente vai pôr text transform. A gente tem uppercase para ficar todos em maiúsculo e a gente tem o lowercase para ficar tudo minúsculo. Beleza. A gente vai colocar aqui no nosso texto, então, título da página. Vamos colocar que o nosso texto ele vai ficar como uppercase. A gente vai querer que todos os títulos da nossa página estejam em maiúsculo. E aí a gente tem os alinhamentos. Então, por exemplo, a gente pode definir aqui que o nosso texto da página, para título, ele vai ser centralizado. Então, se a gente pôr center aqui, automaticamente nosso título já fica centralizado na página, mesmo a gente mexendo aqui. A gente tem end, para ele para o final da página, start, para o começo da página, e justify. O justify você vai conseguir ver melhor para o parágrafo ali. Então, a gente vai definir aqui de novo center, vamos deixar centralizado o título da página, e aqui no parágrafo a gente vai pôr text align, justify. Perceba que aqui no final ele vai ficar justificado, ó. Salvou. E pronto, o nosso texto já ficou justificado. E a gente consegue colocar aqui, por exemplo, center, as mesmas coisas. Tá vendo? O texto já ficou centralizado. Vamos manter o justificado mesmo. E podemos também alterar a fonte da nossa página. Vamos, por exemplo, aqui no nosso título da página, vamos alterar a fonte dele com o atributo font family. E a gente vai pôr aqui Verdana, que é uma fonte. E aí, se por algum motivo a Verdana não conseguir carregar no nosso site, a gente vai utilizar a Arial. Mas se por algum motivo a gente quiser utilizar uma fonte própria, a gente vai pesquisar aqui, fonte Google. No site aqui do Google Fontes, a gente pode, por exemplo, pegar, sei lá, essa fonte aqui, ó, Young Serif, e pegar aqui, ó, Regular. E aí, para a gente pegar essa fonte, a gente copia esse link aqui, vem aqui no nosso index, cola aqui no cabeçalho do nosso site, né, no head do nosso HTML. A gente pode utilizar essa fonte aqui já. Ele até fala aqui, ó, para você especificar a fonte que você acabou de importar, é só colocar Young Serif aqui no font family. Então aqui, ó, ao invés de usar Verdana, a gente vai utilizar Young Serif. E pronto. A gente já conseguiu alterar. E aqui, pelo jeito, ele já traz o Roboto também, ó, porque ele está importando aqui, ó. E aqui embaixo ele também fala que a gente pode utilizar o Roboto. Então, se a gente pôr o Roboto aqui, ó, que é uma outra fonte, já mudou também. Então, vamos manter o Roboto ali em cima. E no nosso parágrafo, a gente vai utilizar
Young Serif. Pronto. Mas se a gente fizer esse import aqui, né, utilizando esse link, se por algum motivo esse link deixar de existir, né, se não tiver mais nesse caminho aqui, ó, se não tiver mais nesse caminho, tá vendo que aqui a gente tem as fontes? Se por algum motivo isso aqui deixar de existir, você automaticamente vai perder as fontes, né? Então, para a gente resolver esse problema, o ideal seria que nesse cenário a gente baixasse a fonte. Então, aqui a gente vai baixar a fonte, vou pôr em Downloads mesmo, abrir aqui a pasta, vou recortar e vou pôr aqui dentro do nosso projeto. Vou extrair, né? Só vou organizar isso colocando dentro de uma pasta fontes, essas duas fontes que a gente acabou de baixar. Vou colocar aqui dentro dessa pasta fontes. E voltando aqui para o nosso código, ao invés de a gente fazer esse link aqui, a gente vai vir aqui no nosso CSS, né? E aqui em cima a gente vai escrever @fonte face. E aí ele já dá aqui uma estrutura, né? O VS Code já dá a estrutura, que é você especificar da onde é que está vindo essa fonte. Então a gente baixou aqui, ó. Coloquei o caminho da fonte que eu acabei de baixar, Young Serif. E aqui embaixo, como a gente vai chamar ela no documento, né? A gente vai pôr aqui Young Serif. E pronto. Já voltou a funcionar a Young Serif aqui. A robota aqui, por exemplo, não está funcionando, certo? E por ela não estar funcionando, a Arial foi carregada no lugar dela. Então, para a gente fazer a robota voltar a funcionar, a gente vai colocar aqui @fonteface. Ele já dá a estrutura, né? Como eu mencionei anteriormente. A gente vai pôr aqui dentro de URL o caminho até a fonte, né? Então a gente vai pôr aqui a regular. E aqui, como a gente vai chamar ela no código, vou pôr roboto mesmo. E pronto, a roboto já voltou a funcionar. Então se a gente quiser trocar aqui, ó, tirar, perceba que já a diferença, ó, com roboto e sem roboto. Então a roboto realmente voltou a funcionar. E se por algum motivo o roboto parar de funcionar, a Arial vai ser carregada no lugar dela. Então, tirando aqui, perceba a diferença. Eu criei um e-book para que todos os alunos consigam praticar CSS respondendo vários exercícios e praticando o código com vários desafios legais. Hoje, com R$15, você não compra nem um hambúrguer, mas com esse valor você pode aprimorar o seu conhecimento, que é a coisa mais valiosa que você pode ter. Esse e-book está disponível na descrição desse vídeo. Você também vai ganhar acesso a todos os códigos da aula e desafios que tem dentro dele. Beleza, Tech? Estamos juntos sempre.